Buenos días. Es una alegría muy grande estar aquí. Siempre guardo en mi corazón buenos recuerdos de Rancagua, de Chile, y vengo con gran placer estar con ustedes. Verdad que nesta noche praticamente não dormi. Então, depois do desayuno, Adolfo disse: tu poderias ir a las 11, não? E eu me despertei a las 10:57. Sem despertador, sem alarma. Isso é muito bueno. Bueno, amados, déjame contar-te um pouco de minha história. Parece que está reverberando. Eu estou com 77 anos e meu sonho é ter a mesma força de Caleb, que foi citado aqui por Maraida. E de passagem digo que sempre que escuto Maraida, eu sou renovado em minhas forças. E tu não sabias que ayer ou anteayer eu estava me queixando com o Senhor: Senhor, tu me has abandonado. E Deus me mandou uma mensagem nesta manhã dizendo que eu não estou abandonado. Porque nossos sentimentos são terríveis, não? Bueno, meu primeiro pastoreio, eu estava em uma cidade, não sei se fui enviado ou fui empurrado para cuidar de uma igreja que era formada por 3 grupos. Um grupo que vino da igreja presbiteriana, outro grupo que vino das Assembleias de Deus e outro grupo que vino de uma congregação carismática, pentecostal. E em realidade esses 3 grupos não se uniam de nenhuma maneira. Incluso no templo onde estávamos, os 3 grupos sentavam separados um de outro. Eram 3 grupos. Meu primeiro pastoreio. Antes eu havia venido de um trabalho entre os indígenas de Amazonas e era totalmente distinto, por supuesto. E ali chegamos com mais ou menos menos de 2 anos de casado e com uma nena de 4 meses de vida. É dizer que todo era completamente novo. E ali muitas vezes eu não dormia chorando porque não sabia como resolver as situações que ali apareciam. Passados 2 anos, e eu tomei a decisão, 2 anos e meio, eu tomei a decisão de deixar este trabalho, este pastoreio. Incluso eu tomei a decisão de sair do ministério. E nesta denominação havia a figura de um pastor de los pastores jóvenes. Pero este personagem nunca estuvo ali com nós outros, nunca. Então eu saí deste lugar, fui para São Paulo, a capital, consegui um trabalho muito bueno em la Mercedes-Benz, em la fábrica, e ali estava restaurando minha vida, ou seja, começando minha vida. E eu me quedei tão herido que em meu câmbio para essa cidade, várias coisas, muebles, roupas se quedaram nessa cidade, e eu tomei a decisão de que nunca volver nem para recorrer às coisas que havia deixado.
Eu não queria que sequer o nome da cidade permanecesse em mi subconsciente. E falei com Deus: Senhor, não me llames porque não vou mais atender-te em la questão de ministério. Não foi uma oração, foi um aviso que eu lhe di. Não quero mais. Minha esposa, por supuesto, também estava muito herida. Então, aos poucos, estávamos começando nossa vida em São Paulo. E um dia chegou na cidade um irmão que, em primeiro momento, ele me estava invitando para predicar nessa região onde vivo hoje dia. E me pediu que fora. E nos encontramos na casa de um amigo comum. E este amigo me disse: Jamé, ele está aqui não para invitar-te para uma predicação. Ele está aqui para invitar-te a que tu assumas o pastoreio da igreja. Eu reí de uma maneira muito mal educada, muito sarcástica, porque era alguma coisa que não estava nunca mais em meus planos. Pero, como éramos amigos, eu aceitei a invitação para predicar porque ele cumpleaños da igreja. Bueno, quando cheguei em minha casa, mencionei a Irani que este irmão estava nos invitando para assumir o pastoreio. Ele imediatamente disse: pero tu não has aceptado, não? Eu disse: não, este é um sonho de verano que ha passado. Nunca mais. Eu fui predicar. Terminando a reunião, eles perguntaram se eu não poderia voltar no próximo mês, porque estava sem pastor. Sim, vou voltar. Na próxima avenida, me perguntaram se eu não poderia voltar no próximo mês. Depois, a los 15 dias, quando eu percebi, eu estava com meu coração preso novamente ao ministério. E eu sei que tu conheces o texto de Jeremias, que diz que o Senhor me seduziu e seduzido me quedei. É dizer, o Senhor me ha enganado. Nunca me ha jalado com força para que eu volviera ao ministério, pero foi me atraindo com cuerdas humanas, com a bondade das pessoas. Então, mais ou menos um ano depois, eu estava rendido ao Senhor. E digo: Senhor, seja lo que tu quieras. Pero havia um impedimento muito grande, que era o coração de minha esposa, porque ela não queria. E eu aprendi que esposa não é uma valija que tu llena e leva. A esposa tem vontade, a esposa tem sua opinião, a esposa tem sua posição. E eu falei com Deus: Senhor, solamente vou aceitar. E no dia que minha esposa hablara com alegria que devemos volver ao ministério, se passou um ano, quando Irani falou comigo: este povo necessita de nós outros, vamos a venir para cá. E nesta semana nos cambiamos para essa cidade. E eu me pus a perguntar: Senhor, o que sucedeu? Que eu me quedei tão herido no ministério. O que sucedeu? E Deus me falou que meu problema era a soledade. Porque quando uno está solitário, o dolor é mais forte, se sente mais. E eu tomei a decisão em meu coração nesse tempo, que nunca deixaria solito um pastor que necessitara de ajuda. Então, isto completa mais ou menos 53 anos que estou nesse trabalho.
Não me preocupa o nome do ministério, não me preocupa poner um título em lo que hago honestamente. Porque aquele que sofre compreende o sofrimento de outros. Nós somos consolados com o consuelo que recebemos de Deus. E uma coisa que aprendi, Braidas, que há cursos de consolação. Muitas vezes aí estamos passando um sofrimento e no primeiro momento pensamos que foi algum pecado que cometimos. Porque há uma doutrina que diz que todo sofrimento vem de pecado. Mas não é verdade. Então eu pensava, Senhor, o que sucede com esse sofrimento? E não havia nenhum pecado, o Espírito Santo não me apontava nada. Então eu pensava que era Satanás. E echava e peleava contra Satanás, para o sofrimento se mantinha. Hasta que eu aprendi que Deus nos faz sofrer para que compreendamos o sofrimento. Chamo de curso de consolação. E tem grado e pós-grado. Um dia eu estava indo para Canadá e no aeroporto eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda, sem razão aparente. Eu pensei, deve ser porque estou deixando minha esposa, minhas filhas. Pero havia deixado outras vezes. E quando fui embarcar, a tristeza estava aumentando e aumentando. Eu pedi, Senhor, eu não posso fazer esse viagem com tanto sofrimento em meu coração. Te pido que tu hagas alguma coisa. E um milagre sucedeu. Eu dormi por 11 horas. Nunca havia sucedido isto. Quando me despertei, o avião estava bajando em Toronto. Quando saí do voo, indo para a polícia, a tristeza volvió muito mais forte. E eu disse, Senhor, é melhor que eu muera. Quando eu me escutei falando isto, eu me assustei. O que estou dizendo? Senhor, o que sucede? Ele me falou, estou permitindo que tu sientas lo que o pueblo desta nação está sofrendo. Eu nunca encontrei tantas pessoas em depressão. Deus permite que sintamos para que podamos actuar com mais propriedade. Então, minha história de pastoreio foi para me dirigir em meu trabalho e no trabalho que hago hasta hoje dia. Déjame recordar a ustedes um texto de Hechos, capítulo 20, del 17 adelante. Se tu queres tomar o texto, abri comigo. No versículo 17, a palavra diz que Pablo chama de Mileto los ancianos de Éfeso. E ele se assenta com estes homens e habla de lo que sucedió en los 3 años que ele estuvo en Éfeso. E ele explica que durante todo este tempo ele habló de la voluntad de Dios todos los días habló con ellos. Y dice que él les anunció todo el consejo de Dios. O sea, Pablo fue fiel. Pablo no ahorró nada que debería entregar a los hermanos y entregó. Pero como nosotros sabemos, esta fue la 4ª y última viaje de Pablo, porque no iba a ver novamente aquellos hombres. E me imagino o dolor de Pablo quando no versículo 29 ele diz: porque eu sei que depois de minha partida entrarão
en medio de vosotros lobos rapaces que no pouparán, que no perdonarán el rebaño. Pablo está diciendo de una situación que iba a suceder después que él saliera. Y me imagino el dolor, porque él no podría hacer nada más, porque Dios le había hablado que ese era el último viaje, que no volvería allí para ayudar en este ataque. Los lobos vendrían contra el rebaño, un ataque externo. Pero el peor no es el ataque externo, el peor es un ataque interno, porque él dice: aún entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para traer para sí el rebaño, los discípulos. Y ahí está un ataque externo que considero que es mucho más fácil de resolver, pero el ataque interno que vendría de hombres que eran discipulados con cariño, con amor por Pablo. Me imagino tú tomar asiento con los hombres que tú estás cuidando y saber que entre ellos se levantarán hombres crueles. ¿Cuál era la solución? Porque Pablo no podía hacer nada más. Es una pregunta. ¿Qué se debería hacer? La respuesta está en el versículo 28. Cuidad de vosotros. Cuidad de vosotros. La única manera de sermos protegidos del ataque del lobo es que tengamos pastores. Es que tengamos personas que cuidan de nosotros. No estoy hablando de los que vienen de afuera. Estoy hablando de hombres que en el comienzo de su ministerio, en su caminada, eran hombres de Dios, sanos, con el corazón entrega al Señor, pero de un momento a otro se cambian en lobos. ¿Conoce alguna situación así? Personas que admirábamos, pero ahora están descarriados. La única solución es que eu tenha pessoas tão cerca de mim que percebam quando pequenos cambios começam em minha vida. Porque nadie se descarria, se diz, descarria, de um momento. Nenhum homem que se alejou de Deus, teniendo um domingo muito lindo, lleno del Espírito Santo, llega el lunes por la mañana e diz: hoy voy a adulterar. Hoy voy a huir con la secretaria. Hoy voy a robar a la iglesia. No es así. La cosa comienza con pequeñas concesiones, con pequeños desvíos, con mi pie indo un poquito afuera. Y es muy importante que tengamos personas bien cerquitas de nosotros para percibir los pequeños cambios, las pequeñas concesiones. Necesitamos de pastores, no de lejos, muy cercanos. Amén. Muy cercanos. Entonces, algunas cosas que Dios me ha hablado é que necessitamos de pastores que tenham o coragem de ligar para mim e dizer: tu eres este homem. ¿De quem é essa palavra? Del profeta que liga para o homem segundo o coração de Deus
e estava ocultando um pecado, havia cometido um assassinato, havia cometido um adultério, e Deus lhe envia o profeta para contar uma parábola com respeito a um homem que tinha uma sola oveja e seu vecino que tinha muitas ovejas. Lhe manda trazer sua única oveja que dormia em seus braços. Tu conhece a história. E quando este homem escuta a história deste que ha roubado a única oveja, ele se llena de ira e diz: este homem deve ser morto. E o profeta diz: tu eres este homem. Tu tens alguém que tem a coragem de poner o dedo em tu nariz e dizer: tu eres este homem? Ou sempre tienes pessoas que estão de acordo contigo? A Deus graças, que depois que Deus me ha hablado sobre isto, Deus me permitiu e me instruyó a fazer esse trabalho. E há homens que caminham comigo, que lhes é ordenado e cuidar de suas vidas, e agora são meus cuidadores. Carlos Moraes conhece homens que têm a coragem de me contrariar. Agora, por supuesto que a mim não me gusta de ser contrariado, não? A mim não me gusta que pessoas digam distinto de mim, porque me deseo que todos estejam de acordo comigo, porque eu tenho a verdade. Mas não é assim. Necessitamos de pessoas que digam: tu estás equivocado. Isso não significa não amar, ao contrário. Quem nos ama, nos contraria. Amém? Este povo não me ama porque está sempre contrariando. Talvez é porque sempre estás fazendo coisas equivocadas. O que lhes parece? Necessitamos de pastoreio para preparar contra o surgimento de lobos e proselitistas. Necessitamos de pessoas que nos digam o que devemos fazer. E nesse texto de Hechos 20, 28, nos dá a prioridade de nosso ministério: cuidar de vosotros e del rebanho. Eu aprendi que nunca devemos cambiar a ordem em que as coisas estão postas na Escritura. Nunca cambia. Algumas vezes estou lendo a Escritura e digo: isto deveria vir em primeiro lugar. É muito, como se diz, ousadia como essa, de tentar cambiar a ordem das coisas na Escritura. Há várias situações na Bíblia que eu não estou de acordo com o que Deus lo hizo. Senhor, deveria ser assim, assim, assim. Mas como Deus não tem o costume de me perguntar o que deve fazer, Ele sigue fazendo. E eu devo sujeitar-me a lo que Ele hizo. E esse texto diz que devemos cuidar los unos de los otros, luego del rebanho. Agora pergunta a você: conheces algum pastor, amigo tuyo, que em sua agenda está em primeiro lugar seus companheiros de ministério e depois o rebanho? O problema é que nossa agenda está tão llena de compromissos com as ovelhas que nos esquecemos, nos olvidamos de cuidar de pastores. E irmãos, quando cuidamos de um pastor, não cuidamos de uma sola pessoa, cuidamos de centenas de pessoas. Quando Cristo falou que estava faltando pastores, em Mateus 9:35, adelante,
E eu penso que hoje dia está faltando pastores porque muitos caíram. Quando um amigo nosso em Brasil, que era um profeta de Deus, reconhecido por todas as denominações, muitas vezes estuve a seu lado, predicando com ele. Em uma manhã muito triste, me disseram que ele havia adulterado. Me vino dois pensamentos. O primeiro pensamento foi: se este homem caiu, quem sou eu para não cair? E o segundo pensamento que me ocorreu: eu não tenho o direito de falar de lo que caiu, se eu não tive nenhuma ação para impedir que caia. Como posso criticar? Como posso trazer uma condenação se eu não hice nada para aproximar-te, para que impedir que caiera? Homens solitários caem. Homens solitos tropeçam. E quem está a seu lado para impedir que caiera? Agora, é necessário que compreendamos que para que uno receba pastoreio, é que ele se compreenda como ovelha. Há algo muito sutil. Quando um homem recebe a imposição de manos, e agora é um presbítero, um obispo, um pastor, ele se olvida que ele sigue sendo ovelha. E irmão, quando uma pessoa deixa de ser ovelha, se cambia em lobo. Se cambia em lobo. E é importante que, como falei antes, que eu me sinta ovelha, sempre necessitada. Quando em Salmo 23, o salmista diz: "El Senhor é meu pastor, e eu não sinto falta de nada." Há ali algumas revelações nesta pequena porção. Em primeiro lugar, ele está dizendo que ele tem um Senhor sobre sua vida. Ele tem um rei sobre sua vida. Ele tem alguém que ele controla. Pero ele também sabe que esse Senhor, además de ser rei, además de ser el dueño de todas as coisas, tem um coração de pastor. Deus é tremendo em poder. Deus é tremendo com sua magnífica força. Pero Deus nunca ha deixado de ter um coração de pastor. Quando Cristo habla de si mesmo, ele diz: "Eu sou el buen pastor." Ou seja, a grande característica de Cristo, segundo minha visão, é seu pastoreio. Ele cuida. Amém? Pero aqui está uma revelação oculta, que Deus, el grande Senhor, el magnífico, el supremo, el soberano, tem um coração de pastor. Pero además, David era ovelha. Meu abuelo criava ovelhas e cabrios. E a diferença é muito grande. Sim ou não? Os cabrios nunca estavam no lugar que meu abuelo pensava que estivera. Nunca estava. Entrava no curral, se diz? Entrava no curral em la hora que queriam e saía em la hora que ele dava a gana. Não se pastoreia cabra. Não vou dizer de lobos, porque realmente não se pastoreia lobos. Mas a ovelha tem uma atitude
más de dependencia, más de expectativa. Y David habló: yo soy su oveja, Él es mi pastor, yo soy su oveja, entonces no siento falta de nada. Entonces la primera cosa es que yo necesito tener un corazón de oveja. Queridos, cuando Dios nos puso en el ministerio, no era que sabíamos más, es que éramos más quebrantados, é que éramos más humildes, é que oíamos más al Señor y le seguíamos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos agarró y puso un sino, como se dice, esta campanita que se pone en el cuello. Deus vio que nosotros sabíamos dónde estaba el agua, sabíamos dónde estaba el alimento, teníamos el costumbre de esperar en Dios. Entonces Dios puso una pequeña campanita para mostrar el camino. Pero seguimos siendo ovejas. Somos la oveja que tiene la campanita. ¿Quieres más? Nada. ¿Eres superior? ¿Es lo que sabe más? No. Es porque tú buscas a Dios. Y Dios pone una campanita para que personas te sigan hasta el Señor, hasta el lugar del alimento. Ser oveja es el primer punto. Quien deja de ser oveja se cambia en lobo. La segunda cosa que necesito: reconocimiento de mi incapacidad. Eu digo, Adolfo, que unidade é para fracassados. É para aqueles que desistiram de caminhar solito porque sabem que não podem e buscam ajuda. Mientras eu sinta que não necessito de alguém, eu necessito de unidade. Porque a unidade é um desejo de caminhar juntos com outros que sabem. A unidade não é um acordo político, é a demonstração que sou chico, que sou pequeno e necessito que alguém me ajude. Quando tu estiver ahogando, espero que nunca, quando echa para ti, como se chama, boia? Boia? Tu estás ahogando, alguém echa a boia, tu vas a perguntar de qual material é? Se é goma, se é isopor, se é madeira, ou te agarras? Então, aqueles que buscam unidade é porque sabem que necessitam e não conseguem andar solitos. Não sei qual é a situação tua. Há uma história em Gênesis 29, quando Jacob está huyendo de sua casa, depois de haver obedecido a sua mãe. Sara era tremenda, não? Rebeca, tremenda. Isso é a situação, e o hijo necessitou huir. E quando está chegando em las tierras de Labón, o texto diz que ele encontra 3 rebanhos, ¿se acuerda? Gênesis 29, 3 rebanhos. E ali ele vê esses 3 rebanhos acostados, não caminhando, acostados. E há uma coisa interessante em las ovejas, que eles não se acostam tendo hambre, tendo sede, ou se sentindo em peligro. Para essas ovelhas ele estava, porque havia alguma coisa que era superior ao água, era superior à sede, superior à hambre. E ele estava. 3 rebanhos. E Jacob
E eu aprendi estudando a vida de Jacob, que Jacob era um pastor tremendo. Sempre que pensamos em Jacob, pensamos em alguém que engana a los outros. Pero Jacob era um pastor tremendo. Como cuidou do rebanho de seu suegro. E quando ele chega nesse lugar, ele mira os rebanhos que ali estão acostados. E que diz ele? Todavia é dia e não é tempo de parar o rebanho. Então, por que você não lhes dá água e depois sale? Para seguir dando alimento a eles. Isto demonstra para mim o coração pastoral de Jacob. Porque os rebanhos não eram dele. Não era dele. Pero quando alguém tem coração pastoral, ele se preocupa com qualquer oveja. Porque de hecho, as ovejas não são nossas. E se eu sou pastor segundo o coração de Deus, eu vou preocupar-me com as ovejas de Deus. Isto hace Jacob. Déjame um parênteses contar-te uma história. Eu estava no sul do Brasil, reunido com alguns pastores, e uma pastora ali estava. Eu percebia que ela tinha uma tristeza muito profunda. Ele perguntou: que tens tu? E ela me ha contado uma história terrível. Ela havia fundado 3 igrejas, e as 3 igrejas, pessoas la tomaram. Inclusive naqueles dias, ela tinha uma nova congregação que ela havia começado, e tinha uma banda muito boa, e toda a banda foi para outra congregação. Então ela estava muito mal. E falou mais ou menos por 30 minutos sobre sua herida. E eu permiti que falara, porque ela necessitava falar. Quando ela terminou de falar, eu comecei a falar com ela da propriedade de los rebanhos. A propriedade de los rebanhos não é nossa, é del Senhor. E eu falei com ela: minha querida, nadie pierde lo que não tiene. O rebanho não é nosso, então não perdemos. Que te parece? Pedro nos ensina: não devemos pastorear como dueños. Se acorda quando João Bautista apontou para Cristo e disse: "He aqui el Cordeiro de Deus"? Tu te acordas que alguns discípulos de Juan se foram? João Bautista poderia dizer: que pessoas ingratas, estou com eles há tanto tempo e agora solamente porque aponta o Cordeiro de Deus siguen a este. Queridos, nosso trabalho é o trabalho de Juan el Bautista, apontar para Cristo e fazer com que as ovelhas sigam a Cristo, não a nós outros. Então, por favor, rasga o título de propriedade de tu rebanho, porque tu não tens. Quando eu terminei de falar com essa mulher, ele estava livre em Deus, seu coração estava livre. Bueno, volvamos para Jacob. E no versículo 8, quando os homens escutam a sugerência de Jacob, que dizem eles? Não podemos. Não podemos. O que significa não podemos? Significa não conseguimos? Não temos capacidade para mover a pedra? O que significa? Me parece que não. Me parece que não era uma questão de incapacidade, de não ter força suficiente para juntar os pastores e sacar a pedra. Porque quando Raquel está chegando, se acorda? E se
declara hija de Labón. Jacob parece se llena de pasión y él solito levanta la piedra. O la piedra no era grande o suficiente, o la pasión era más fuerte que la piedra. Pero no creo. Não creo. Para mí, esse não podemos significa, aunque sabemos, não queremos hacer solito. Aunque tenemos fuerza para levantar a pedra, decidimos, por amor ao rebanho, não hacer solito. ¿Me compreende, queridos? E eu sei hacer, eu sei como hacer, pero eu decido não caminhar solito. Eu decido sujeitar-me, aunque eu tenha mais capacidade que outro, aparentemente, pero eu decido não fazer. Agora, segundo minha compreensão, as ovelhas tinham esta prática de esperar que todos os pastores chegaram. E ela sabia que quando todos os rebanhos chegaram, e neste momento, iam a tomar água. Então, aún com sede, ela descansava em la unidade de seus pastores. Irmão, lo que traz paz em la casa é uma pareja que se compreende, que se ama, que se cuida. Lo que traz paz en el rebaño es cuando el rebaño percibe que los pastores están juntos. Isso traz paz en el rebaño. La escritura diz em Salmo 133, que diz: cuán bueno y cuán suave es que los hermanos vivan en armonía. Para hablar de armonía, podemos pedir a Maurício. ¿Qué es la armonía? É quando, por exemplo, na guitarra, tu agarras cuerdas distintas e cada uma em seu tono, cada um com sua característica, emite um som harmonioso. E o padrão é o Senhor entre nós outros. Eu não sou o padrão. O padrão é o Senhor. Como se chama o aparatito que? Diapasón. Ele é o diapasón. Eu percebo que muitas vezes não conseguimos caminhar em unidade, é que cada um de nós outros quer ser o diapasón. Nós outros não somos. El Senhor é nosso diapasón. Não podemos. Eu sei fazer, pero eu decido não fazer. Eu decido esperar. Quando Pablo, em 1 Coríntios 11, ele habla 2 vezes: e nesto não los alabo. O que queria dizer Pablo? E nele primeiro, é que não esperava los unos por los outros em la Santa Cena. E algumas vezes me parece que pensamos que quando Pablo está dizendo que devemos esperar los uns por los outros, me parece que pensamos que Pablo está nos ordenando a comer o pão, ponendo na boca e mastigar sincronizadamente, todos juntos, mastigando juntos. Queridos, não é isto. Esperar significa ter paciência com o outro. Esperar significa guardar e proteger débil. E voltando a Jacob, quando Jacob sai de sua casa, ele pede a Deus: Senhor, se tu permitires que eu vuelva em paz, eu vou dar-te o dízimo de todo. Agora, de tudo que tinha Jacob? Nada. Ele estava prometendo a Deus uma coisa que ele não tinha. E ele ora, porque queria volver em paz. O que significa volver em paz? Restabelecer
a amistade que ele tinha com seu irmão. Isso significa volver em paz. 21 anos depois, ele estava voltando a sua casa. Quando lhe dizem que Esaú vem a seu encontro, você conhece a capacidade de comerciante que tinha Jacob. Ele envia ovelhas, envia rebanho, não? E quando ele se encontra com seu irmão e percebe que sua irmã está em paz, o texto diz que ele vê o rosto de Deus. Ou seja, a oração de 21 anos está sendo contestada. Deus está respondendo a oração. E Esaú lhe invita para que caminem juntos. ¿Me escucha? Sí. Espero que não haya sido eu. E Esaú lhe invita para que ele venha com ele para terminar o viagem. E você se acorda da resposta de Jacob? Ele habla: eu tenho niños chicos, eu tenho ovelhas chicas, e eu necessito caminhar no passo das ovelhas. Ou seja, queridos, ele renuncia à resposta de 21 anos de oração para seguir com os mais débiles. Esperar a los que nos siguen en la misma velocidade nuestra. Esperar aqueles que todavía não têm a visão que tenho. Esperar aqueles que não consigam caminhar em la mesma velocidade. A Santa Cena não é uma prática de um dia. A Santa Cena é um estilo de vida. É uma maneira de viver. A terceira coisa é que não devemos ter um conceito mais alto sobre mim mesmo, además daquilo que Deus me ha hablado. Se tu repararas em Romanos 12, que é um texto tremendo, Pablo vem falando desde o capítulo 1 das coisas tremendas que Deus hizo, da história do povo de Deus. E no final do capítulo 11, ele traz aquela tremenda adoração de la majestade del Senhor. Quando entra no capítulo 12, ele diz: pues, entonces, entregad vuestro cuerpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Pablo está estabelecendo um novo tipo de sacrifício. E no sacrifício do Antigo Testamento se matava a vítima no altar. Pero aqui Pablo está propondo entregar vítimas vivas no altar. E uma propriedade de uma vítima viva é que não quer permanecer no altar. Então Pablo está dizendo: entrega tu corpo como sacrifício vivo. Primeiro, não é alguma coisa agradável o sacrifício para nós outros, pero agradável a Deus. É bueno, é malo, não importa. Vou entregar minha vida ao Senhor porque é agradável a Ele. E ele diz que, haciendo esto, eu vou conhecer, vou experimentar qual seja a buena e agradável vontade do Senhor. Primeiro é agradável a Ele, para que depois seja agradável a mim. Esse é o ordem. E ele habla de uma transformação de mentalidade. Deixar a mentalidade de antigamente e ter uma nova mentalidade. E a partir do versículo 3, Pablo nos mostra como é ter uma vida no altar.
Y todo texto después del capítulo 12 habla de cuidar y servir a los hermanos. Entonces, cuando sirvo a los hermanos, estoy ofreciendo mi vida como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esta es la vida. Entonces, no tener ningún concepto más allá de lo que Cristo dijo que yo soy. Yo soy lo que Cristo dice que soy. No es mi observación, es lo que Dios habla. Es lo que Dios habla. La cuarta cosa, disposición para ser guiado, enseñado, reprendido. Caminar en unidad no es tener fiesta en todas las reuniones. Qué lindo, qué día tremendo, cantamos. No. La unidad también produce heridas. ¿Qué heridas son estas? Es la pregunta del profeta a Cristo. ¿Qué responde él? Son las heridas que yo sufrí en la casa de mis amigos. ¿Dónde es la casa de mis amigos? No es la iglesia. Queridos, la iglesia es lugar de herida. ¿Sí o no? No me avisaron que tendría esos problemas en la iglesia, porque si te hubiera avisado, yo no entraría. ¿Dónde estarías? Un día, eu estava orando minhas orações de lamentações, e pior, estava hablando mal de la novia de Cristo para ele. ¿Qué te parece? Muy peligroso, ¿no? Eu estava enojada com a igreja por algumas situações. Eu dizia: Senhor, tu pueblo é muito estranho. E Deus permitiria que eu fora hablando. Só há problemas. E me vi num quadro: Senhor, eu me sinto como se estivesse na arca. Bichos de todo tipo, olores distintos, pessoas estranhas. Me sinto na arca, Senhor. E vi uma voz muito suave, perguntando a mim: que há afuera da arca? Muerte. Muerte. E me perguntou: ¿tu queres salir? Digo: não, Senhor. E aí Deus começou a falar comigo. O problema não é que mi pueblo é estranho, é que tu eres estranho. Tu eres o problema. E tu miras as pessoas segundo tus lentes. Eu percebi que o problema era eu, não era a igreja. Eu deveria estar diante de Deus, para que Deus pusesse as coisas em meu coração em ordem. Pero eu necessito de ter disposição para ser guiado, ensinado, repreendido. Tener el corazón lleno de mansedumbre al punto de rendir cuentas. ¿Rendimos cuentas a alguien? Juan 17. Juan 17, aunque algunas Biblias dicen la oración sacerdotal, ¿no? La oración sacerdotal. Quero recordarlos que esses títulos que se ponen por porción não são inspirados. O texto é inspirado, o título não. Então, lo que veo em Juan 17, todos os grandes verbos estão no passado. Distinto de Juan 14, 16, que todos os grandes verbos estão no futuro. E no capítulo 17, o que está sucedendo é que Jesus está dando um informe a Deus
de lo que ele hizo em seu ministério. Ele está dando um informe. Agora eu lhes pergunto: Jesus não tinha uma vida de oração solita entre ele e o Padre? Não poderia dar este informe diretamente ao Senhor? Meu querido, todo o que Cristo hizo foi didático, foi para ensinar a seus discípulos. Então, o que nos quer ensinar o Senhor com Juan 17? Está nos ensinando a que rendimos contas. Nadie camina no ministério se não for enviado. E no capítulo 1 de Gálatas, quando Pablo diz que a Deus lhe aprove, segundo seu coração, revelar seu Hijo em ele, e ele não consultou carne ou sangue ou aqueles que eram antes dele, pero partiu sem detenimento para predicar o Evangelho. Mas no capítulo 2 de Gálatas, ele diz que depois de 14 anos, por uma revelação do Senhor, ele volviu a Jerusalém para apresentar lo que estava predicando, para que não sucediera que estuviera correndo em vano. Não é necessário que rendamos contas a pessoas para sermos juzgados. Aquele que não é juzgado se perde, para que sejamos disciplinados. Muitas vezes, depois de estar em um lugar, depois de predicar, muitas vezes eu perguntava a minha esposa: que te pareceu minha charla? E algumas vezes ela dizia: tu já estuviste em melhor momento. Eu lhe perguntava. Depois meus filhos cresceram, e quando chegavam na casa depois da reunião, era um tempo de escutá-las. Padre, tu fuiste muito duro aqui, tu não te explicaste aqui, tu não te aprofundaste aqui. Necessitamos de escutar. O que lhes parece? E sempre que estou em um lugar que não é na congregação onde assisto, terminando eu pergunto aos pastores: que hablei eu que tu não hablarias? Porque eu quero ter a possibilidade de arreglar o que haver eu mesmo, para que não suceda que depois de minha salida os pastores digam: já me ensinou isso, pero eu vos digo. Eu quero saber, porque eu necessito. Eu não estou, además das críticas, eu necessito ser criticado, repreendido. Uma das características da mansedumbre é um coração ensinável. Mansedumbre e humildade são os dois grandes pilares do caráter de um homem e de uma mulher. E tu queres saber se uma pessoa é mansa? Intente contrariá-la. Intente contrariá-la. E aí está a medida da mansedumbre. A importância do pastoreio é para que Deus cuide de nosso coração, para que seamos ligados a Ele. Quero dar-te alguns textos que a Bíblia habla de pastores. Uma coisa muito importante que Cristo habla é que faltam-nos pastores. Estão de acordo? E nisto somos parecidos com Cristo, temos a mesma necessidade. Faltam-nos pastores. Eu estou com um problema agora em uma das cidades em São Paulo, que um pastor está muito enfermo, e sua família me ha chamado. E depois que saí daqui de Chile,
vou imediatamente para a cidade para estar com a família. E quero dizer-lhes que eu não tenho nenhuma solução para atrair para aquela igreja. Então, se há alguém aqui, algum dos pastores, que quer candidatar-se, com todo prazer eu levaria. Faltam pastores. Quando penso, Mraida, que 800 pastores morreram, además da bendição que tu nos ha ensinado, para formar um pastor, quanto tempo? 8, 10, 12 anos? Multiplica por 800. Não é alguma coisa que compramos no mercado chino? Não é alguma coisa que bendecimos e listo? Não. São anos e anos, anos preparando. Faltam pastores. De acordo com Mateus 9. Ali Jesus Cristo estava ensinando e predicando e sanando. Te acorda? E ele mira as multitudes e diz que eram como ovelhas sem pastor. Ora, querido, em Juan 10, Cristo diz que Ele é o bom pastor. E o povo, naquele entonces, estava seguindo a quienes? Não era Cristo? Pero, então, por que Cristo diz que essas ovelhas não tinham pastor? Aqui é um enigma. Aqui é um enigma. Quando Cristo habla de si mesmo, Ele diz: salió el sembrador a sembrar. Ou seja, ali, delante desta multitude, Ele não estava cumprindo o papel de um pastor, Ele estava cumprindo o papel de um evangelista. Queridos, eu creio no ministério apostólico, profético, evangelista, de maestro. Pero, como pode uma igreja que tem uma boa fundamentação apostólica, enferma, que tem uma visão profética hermosíssima, pero enferma, que tem ensinanças bíblicas tremendas, pero enferma? Eu creio de todo meu coração, o ministério fundamental do dia a dia da igreja é o ministério pastoral, porque uma igreja sana consegue caminhar na visão profética, uma igreja sana consegue ter fundamentos e aproveitar os fundamentos que os ministérios apostólicos nos dão. Uma igreja sana pode evangelizar, que as pessoas que vão chegar vão receber a mesma saúde que a igreja tem. Ele é bom pastor. E que somos nós outros? Não é que Jesus Cristo é o melhor pastor. Ele é o pastor. E qual somos nós outros? Não te ofenda, se diz, com o que vou dizer. Ele é o pastor. Nós outros somos o perro del pastor. Tu não passas de um bom perro de pastor. Acostumbre-te com isso. E por favor, não masca as ovelhas, porque não são nossas. Fomos promovidos hoje dia. Sim ou não? Fomos promovidos. Primeiro, não tínhamos nada. E agora somos perros. Eu vou parar por aqui para que não... A segunda coisa que a Escritura nos mostra, habla de pastores heridos. Pastores heridos. Há heridas em la igreja que são provocadas, assim como em los enjertos, se diz enjertos de plantas, só há um devido enjerto quando as duas partes são heridas. Tu eres uma parte e eres a outra parte, junta e aí há enjerto. Não há unidade sem heridas.
Amém? Não há unidade sem heridas. Outra coisa, pastores degenerados, se diz? Degenerados? Que se degenerou, que se perdeu, que cambiou o caráter. Como se chama? Homens que perderam o caráter. A Escritura nos apunta. Lo que leemos em Hechos 20, 28. Homens que deixaram de ser ovelhas e passaram a ser lobos. Pero há uma coisa que Zacarias diz, e eu não sei como o profeta ha juntado duas coisas completamente antagônicas. Ele habla de pastores inúteis. Ou és inútil, ou és pastor. Pero há pastores que conseguem ser inúteis, porque não fazem nada. Não, queridos, o conceito de utilidade é aquilo que Deus vê como útil, não é o que eu vejo que é útil. Então, há coisas que hacemos que não são úteis ao reino do Senhor. Por isso Salomão diz que todo é vanidade. Vanidade é a característica de alguma coisa vazia, que não tem valor em si mesmo. E ele diz que incluso buscar a Deus é vanidade, quando buscamos para nosso próprio bem e não para a glória dele. Habla de pastores mercenários. Qual é a grande distinção entre pastores e mercenários? A ideia de mercenário é alguém que não tem um rebanho, mas recebe plata para pastorear. É que mercenário hoje dia é totalmente negativo. Mas naquele entonces, quando um rebanho crescia, o pastor contratava mercenários. Agora, qual é o grande problema? É que quando o mercenário veia o lobo, o osso, huía. Essa é a diferença. Cuidava bem, alimentava bem, cuidava em los sentidos que necessário ao rebanho, pero a presença do lobo manifesta se somos ou não mercenários. Ou seja, falando de outra maneira, não é o Espírito Santo que revela, é o lobo. O lobo vai mostrar quem somos. Pastores solitários. Estou terminando. Pastores solitários. Há uma história, quando Jesus Cristo chega no poço de Betesda, se diz poço de Betesda. Ali ele encontra um homem que está anos ali cerca do poço. E Jesus tem uma mania de fazer perguntas sobre coisas que ele sabe. Verdade não? E o homem explica que a água se movia e pessoas entravam na água e eram sanadas. Mas ele diz: eu não tenho a nadie. Como era o nome do lugar? Betesda, que significa casa de misericórdia. Esta é a igreja, casa de misericórdia. Agora, como podemos pensar que alguém na igreja se sienta solito? É uma contradição. Como alguém na igreja pode sentir que está solito? Agora, normalmente, quando abro isto, nós outros passamos a pensar: mira, eu estou solito. Não. Não é que tu deves pensar se está solito, não. Tu deves pensar quem está solito para que tu te acerques. Não deixar nadie solito. O outro lado da moneda, que Jesus estava em Cafarnaum, e havia nessa cidade um homem paralítico. Ele tinha 4 amigos.
E esses amigos tomam a decisão de levar este homem para que Cristo le curara. ¿Se acuerdan? Pero a casa de Jesus estava llena. ¿Qué hacen ellos? Abren um eco em la casa de Jesus. Mira, está lá uma reunião solene. E daqui a pouco se mira o alto, começa a cair basura. E um eco suficiente para bajar uma cama. Isso é loucura. Tu tens amigos loucos por ti? Tu tens amigos que estão dispostos a cometer qualquer loucura para ajudar-te? Tu eres louco o suficiente para hacer loucura por los hermanos? El primeiro diz: não tenho a nadie. El outro tinha 4 amigos loucos. Que Deus te dê amigos loucos, e que tu seja um desses amigos loucos para ajudar irmãos, e que nunca tu se haga al lado de aquele que está necessitado, que tu te apartes de lo que está necessitado. Amém. Que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude. Gracias.